Esse vídeo trata sobre o cadastro de máquina, tag e equipamento e peça. Este é um assunto dos mais importantes que nós temos para tratar quando nós estamos implantando o Sigma. O primeiro passo, quando nós tratamos desse assunto, é entender a diferença entre esses 4 cadastros, né, e quando aplicar cada um deles. Quando nós estamos cadastrando os ativos da nossa empresa, nós sempre temos o ativo que é o ativo principal, né? Quando uma máquina quebra, quando um equipamento quebra, todos na empresa sempre chamam o equipamento X quebrou, né? Normalmente, pelo menos em 90% desses casos, esse nível de ativo que as pessoas chamam dentro da empresa é a máquina, ou seja, é o principal meio de produção da empresa, né? É o principal nível, né, que as pessoas naturalmente identificam os ativos da empresa, né? Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que faz manutenção em carros, o ativo, a máquina, vai ser o carro. Se eu sou uma empresa do ramo da indústria de papel, né, a máquina de papel vai ser identificado como máquina. Agora, tem alguns casos, por exemplo, que são um pouco mais complexos, né? Por exemplo, o ramo predial. Muitas pessoas têm uma certa dificuldade para identificar como cadastrar isso no Sigma, né? Na verdade, se você conseguir identificar qual é o principal item reconhecido dentro daquela empresa, daquela organização, esse item vai ser a máquina. Em muitos locais nós cadastramos como máquina, no ramo predial, as próprias salas, em alguns lugares os andares, né? Isso depende muito, na verdade, de como esses itens estão identificados fisicamente também, né? A máquina ela precisa ser reconhecível pelo cliente, pelo usuário da manutenção, para que ele possa abrir sua solicitação de serviço e identificar o código da máquina. Bom, então a máquina é o ativo principal, né? É da máquina que nós vamos visualizar a disponibilidade, os indicadores de manutenção, né? E é na máquina que nossos esforços e nossa programação de manutenção vai estar focada. Para subdividir essa máquina, para subdividir esse ativo, nós utilizamos os tags. Os tags são uma subdivisão de uma máquina, ou seja, você nunca vai cadastrar no seu sistema um tag que não pertença a uma máquina, né? O tag ele vai ser um ativo ou um subativo, na verdade, vinculado à máquina. A definição de tag é, no inglês, etiqueta. No Sigma, o tag funciona como um subsistema da máquina que serve para identificar os locais das falhas e também os locais dos equipamentos. Por exemplo, uma empresa tem uma máquina grande, uma dimensão grande, por exemplo, a máquina tem 30 metros, né? Como é que eu identifico qual é o componente, qual é a localização dessa máquina que sofreu um problema? Eu utilizo os tags, eu divido essa máquina em sistemas que podem ser inclusive teóricos somente, né? Eu tenho o sistema de alimentação, o sistema elétrico, o sistema mecânico e assim vai. Os equipamentos são os componentes em si. Muitas empresas utilizam como nível de máquina, por exemplo, suas máquinas mesmo, por exemplo, uma injetora, os tags, os sistemas, sistema elétrico, sistema mecânico, equipamento, os equipamentos, os componentes que estão alocados nessa máquina e que podem ser transferidos entre máquinas. Por exemplo, motores, redutores, esses tipos de componentes normalmente são cadastrados como equipamentos, né? A peça, então, é o nível de cadastro final, que é o item de reposição, né? Quando eu troco um rolamento, quando eu troco uma vedação, quando eu faço alguma troca numa máquina, eu normalmente vou trocar a peça, né? O equipamento normalmente eu instalo, eu compro e eu faço uma instalação. A peça, isso é identificado como uma troca, né? E quando a gente troca uma peça no Sigma, a gente vai querer gerar uma saída de peça para registrar esse acontecimento, né? E para registrar esse custo, né, naquela ordem de serviço. O componente é um cadastro utilizado em algumas empresas do ramo predial, onde eu preciso ter uma rastreabilidade, mas se eu precisasse cadastrar um item, um registro para cada item, né, seria muito. Por exemplo, o caso de lâmpadas, né? Eu tenho um andar que tem 100 posições, 100 lâmpadas, né? Então eu posso cadastrar o componente, que também é chamado subtag,
eu indico simplesmente o número de componentes que eu tenho, né? E quando eu registro essa ocorrência, eu indico qual é aquela posição que sofreu a troca. É um cadastro que é mais restrito a esses casos, né? Bom, então agora nós entendemos o conceito. A máquina é o ativo principal, né? É da máquina que eu vou... Quando a máquina quebrar, normalmente a gente chama a máquina X quebrou, né? O tag é a subdivisão. Muitas vezes o cliente da manutenção, quem está dizendo que a máquina quebrou, ele não tem conhecimento para dizer qual é o tag dessa máquina que quebrou. E muitas vezes isso não vai ser mesmo exigido dele, né? Mas é uma informação importante porque depois eu quero rastrear, eu quero saber onde que estão as quebras, onde que estão os custos, né? Às vezes eu tenho uma manutenção preventiva que foca eu realizar atividades em um componente, um sistema da máquina, enquanto outro sistema está bem descoberto e as falhas estão acontecendo ali por algum motivo. Então, se eu tenho essa rastreabilidade, eu consigo identificar, opa, as falhas estão aqui e não lá onde eu estou cobrindo, onde eu estou dando mais atenção. Então, vamos reajustar os procedimentos de manutenção que eu estou realizando para identificar, para na verdade atender ao que eu preciso, né? E os equipamentos são componentes que eu quero rastrear, e esses equipamentos eles podem mudar, né, de uma máquina para outra. O motor, eu levo ele para a oficina, a minha máquina está ali parada, ela é uma máquina gargalo, eu preciso colocá-la para funcionar urgentemente, não consigo esperar aquele equipamento, aquele motor ser consertado para colocar lá. O que eu faço? Tem outro em estoque, substituo lá. Com isso eu estou fazendo uma transferência, eu estou transferindo o motor de um lugar para o outro. Quando a empresa trabalha num lugar onde você está trabalhando na empresa e você precisa ter a rastreabilidade desses equipamentos, né, de uma forma séria, né, por vários motivos. Às vezes esse equipamento pode ser, por exemplo, um item de medição que tem sua calibração, que tem sua programação de calibração. Então, você vai precisar saber onde aquele termopar esteve, e se ele saiu dali e foi para outro lugar, você precisa saber onde esse termopar, esse manômetro esteve, né? E até porque pode ser que a tolerância de um processo, né, onde ele esteve, agora ele está em outro, a tolerância daquele outro processo seja menor, né? Aquele processo ele admite menos um erro de leitura menor. Então, quando eu estou fazendo essa transferência, eu preciso ter total rastreabilidade, né? E para isso a gente utiliza essa tela de transferência aqui. Então, ou seja, máquina, eu subdivido ela em sistemas. Eu nunca vou pegar um sistema de uma máquina, tirar dela e colocar em outra máquina. Isso eu não faço. Se for para transferir, eu transfiro equipamentos. Então, quando nós estamos cadastrando nas nossas máquinas, nas nossas empresas, nós pensamos, bom, quais são as famílias? Primeiro de tudo é pensar na família, né? Identificar qual é a família que você vai cadastrar aquela máquina. Já tenho ela cadastrada? Sim. Prossigo? Não. Cadastro primeiro, depois prossigo. Ok, sei a máquina. Agora, até que ponto eu vou dividir essa máquina? Eu quero dividir até peça. Não, eu quero dividir máquina e tag, equipamento, não por enquanto, senão isso vai levar muito tempo. Não tenho tempo para isso. Não, máquina, porque só máquina para mim já é o suficiente. Enfim, decida o que vai levar resultados para a sua empresa. Depois disso, você sabe o que fazer, né? Você identificou, máquina para mim é isso aqui, eu tenho essa lista de máquinas, vou trazer isso para dentro do sistema. Então, feitas as definições, está claro, né, o que vai acontecer, você faz o cadastro. E aí, a partir desse ponto, o cadastro fica muito simples, porque a única coisa que precisa ser feita, na verdade, é você definir um código para ele, se isso já não existe, muitas vezes já existe, né? Você vai cadastrar, por exemplo, cadastrar carro 01, agora com hífen ali em cima. Então, carro tal e tal. E aqui, os outros campos você já tem cadastrados. A família você já tinha cadastrado, né? O centro de custo eu posso cadastrar ou não, já tenho aqui alguns, né? E eu vou cadastrar ele aqui dentro de um setor, né? Por exemplo, esse carro é utilizado na unidade de São Paulo, né? Onde? Nesse departamento ABC. Ok? Então, eu já tenho as definições, eu simplesmente entro na tela, cadastro e salvo. Okay? Esses são os cadastros essenciais para um cadastro de uma máquina.
Agora, existem algumas observações sobre o cadastro da máquina. Quando estamos cadastrando a máquina, se eu vou querer controlar, por exemplo, a disponibilidade, MTBF, MTTR, que são indicadores de performance da máquina, eu vou querer, com certeza, cadastrar uma carga de trabalho para ela, que é a carga máquina, né? A carga máquina eu cadastro nessa tela. Por exemplo, eu vou cadastrar uma máquina que trabalha 8 horas por dia. Então, eu vou chamar essa escala de 08. Né? Então, segunda, ela começa às 8 e vai até às 16 horas. Clico em preencher, clico em salvar. Ok? Cadastrei uma escala simples lá. E na minha máquina eu vou referenciar essa carga de trabalho. 08. E aqui em cadastros, carga máquina, eu posso indicar aqui plantão 08 que eu tinha escolhido e clicar em incluir. Está aqui o cadastro da minha máquina. Bom, feito isso, então agora eu tenho o principal cadastro da máquina. De forma semelhante, eu vou cadastrar também os tags e os equipamentos daquela máquina. Por exemplo, eu posso cadastrar para aquele carro diversos sistemas. Eu posso cadastrar, por exemplo, o sistema elétrico. Então, eu vou definir um código como K-01-SEL, sistema elétrico. Vou definir aqui o sistema elétrico. Vou definir qual é a máquina onde o sistema elétrico está. E eu vou carregar as outras informações. Né? Posso trazer também aqui uma família, se eu tiver uma família de sistema elétrico, como eu já tinha aqui. Então, cadastrei meu tag. Né? O cadastro é simples. Eu defino um código, defino uma descrição, defino a máquina qual é e cadastro as outras informações. Clico em salvar. E cadastrei. Da mesma forma, também vai funcionar, por exemplo, o equipamento. Eu vou cadastrar dentro do sistema elétrico da minha máquina um alternador. Eu vou chamar esse alternador de ALT-0034. Vamos ter vários alternadores dentro da minha empresa. Em que tag ele está? Ele está no K-01-sistema elétrico. Pressiono Enter. Qual é a família dele? Eu provavelmente não tenho uma família de alternadores. Está aqui em vermelho, né? Então eu posso criar aqui mesmo, clicando no botão C. Digito o código da família, alternadores, salvo, saio, né? E tá ali meus alternadores. Bom, então esse cadastro de máquina, tag e equipamento, ele na verdade não é complicado, ele é simples, né? E aí, depois que eu fiz esse cadastro da minha máquina, eu tenho algumas formas de visualizar, que é também a tela de árvore industrial, eu consigo tirar listagens e etc. Né? Agora, existem algumas observações pontuais e importantes aqui, quando nós estamos cadastrando máquinas, tags e equipamentos. Uma informação importantíssima é a seguinte: defina corretamente o código, defina a estrutura do código que você vai utilizar. Nós recomendamos que você utilize um código parecido com esse, ou seja, 3 letras, traço, 3 ou 2 números, por exemplo. Por que nós fazemos isso? Por 2 motivos. Depois vai ficar fácil para eu achar aqui e eu entender, só olhando o código da máquina, qual é o tipo daquela máquina. Né? De repente, se eu utilizar um código, por exemplo, só numérico, vai ser a máquina lá 1027. Né? Eu não vou saber se aquilo é um carro, se aquilo é uma geladeira, se aquilo é um ar-condicionado. Então, eu cadastro ela com esse prefixo para facilitar a minha vida depois. E esse número aqui sequencial, para eu ir seguindo uma sequência e ficar com um código bem estruturado. Às vezes também vai ser interessante eu seguir essa sequência, porque eu posso pesquisar, por exemplo, carros do 0 até o 99. Né? Eu consigo fazer filtros em intervalos de carro, né? Dentro do meu cadastro. Então, da mesma forma que a gente tem dicas para o cadastro de carros, nós temos algumas dicas para o cadastro de tags. Né? No cadastro de tags eu utilizei esse padrão, né? No caso aqui CAR-01, que é exatamente o código da minha máquina, onde o tag está.
e esse código aqui que é o tipo, que é o nome da família a qual a tag pertence. E para equipamento eu também utilizei um padrão aqui. Eu utilizei ALT traço alguma coisa, né? Ou seja, um código aqui extenso que é um sequencial daquele equipamento. No tag eu utilizei o prefixo da máquina para facilitar, porque eu sei que eu não vou mudar, né, o tag de máquina. Aquele tag sempre vai ser daquela máquina. Então, se eu quiser algum dia achar os tags, o tag de sistema elétrico de tal máquina, eu posso pesquisar também pelo código da máquina e eu já acho ali direto. E para o equipamento eu utilizei assim porque eu posso sim transferir equipamentos de máquina para máquina. Então, eu não vou querer que o código do meu equipamento esteja amarrado, né, ali naquela máquina. Bom, essas são as informações principais que nós precisamos ter quando nós estamos cadastrando máquinas, tags e equipamentos.